terceiro painel com o tema O Comércio Internacional, Investimento, Caracterização e Perspectivas Futuras. Convidamos como palestrante o ilustríssimo senhor Arthur Lamy, economista, assessor da Comissão DG das Atividades Econômicas do Ministério da Economia de Portugal. Como mediador, o excelentíssimo senhor deputado estadual Gilberto Catani. E como debatedores, ilustríssimos senhores, professor Nasser Rajab, Câmara do Comércio do Mercosul e países do Golfo, e João Ernesto Portugal, Câmara de Comércio Luso-Brasileira. Muito bom dia a todos os presentes, todas as senhoras e senhores aqui presentes, que temos o prazer de vos dizer algumas palavras. Em primeiro lugar, aqui em 30 segundos, a primeira pergunta que muitos colocam é: o que é que faz um português aqui de Lisboa? É uma pergunta natural, não há muitos portugueses aqui, e aparece aqui um assessor da Comissão de Relações Internacionais. Bom, eu vim para o Brasil por questões pessoais, mas gostava de vos dizer o seguinte: eu fui 5 anos diretor-geral do Ministério da Economia em Lisboa e tinha, entre outras obrigações, a meu cargo, tinha as relações internacionais, que na Europa são entendidas as relações fora da Europa, porque dentro da Europa, da União Europeia, nós referimos à União Europeia e, portanto, às relações europeias. Isso quer dizer que é um cargo com uma vastidão de informação e, de facto, só consegui alguma coisa, ter algum sucesso com uma equipe fantástica que eu tinha. Que recortei também, mas que já tinha. Antes disso, antes de estar no Ministério da Economia, tive 7 anos no Ministério das Relações Exteriores de Portugal a tratar de ajuda ao desenvolvimento às antigas colónias portuguesas e aos países de língua portuguesa em África. E durante 7 anos fui também responsável pelas relações entre Portugal e Moçambique. Por mera coincidência está cá hoje o Sr. Embaixador, que saúdo. Bom, não me vou alongar muito mais, porque não é este o tema, mas para satisfazer a curiosidade natural. O tema que está aqui é um tema fantástico, dava para o dia inteiro tudo o que está aqui. Portanto, o investimento estrangeiro, o comércio internacional, o Mato Grosso, o Brasil e o mercado mundial. Portanto, vão perdoar, mas teria que estar aqui várias horas a dizer muitas coisas que não vai ser possível, mas eu vou tentar abordar as questões principais, tentando fazer uma ligação entre o Mato Grosso, o Brasil e o mercado mundial. Depois das 2 primeiras intervenções que se destinaram a perceber o Mato Grosso, a economia do Mato Grosso, agora vamos expandir para o interior. Posterior. Da parte da tarde temos temas quentes aqui da nossa economia do Mato Grosso, como está no programa, e espero que assistam, porque vão ser muito, muito interessantes. Eu vou começar exatamente por dizer o quê? Vamos falar o Brasil no comércio internacional, o investimento direto estrangeiro, muito importante, o Brasil visto de fora. Eu vou-vos dizer como é que lá fora a gente olha para o Brasil, mas também o Brasil que podemos e devíamos mostrar. O turismo é um setor importantíssimo que eu quero dar uma palavra especial, já vou dizer porquê. A situação internacional atual, esta então dava uma tarde inteira de trabalho, vou percorrer os temas principais e algumas ideias para o crescimento económico no Brasil. E vamos começar por perceber uma coisa que toda a gente fala, mas nem sempre é claro. Se nós repararmos aqui nos principais produtos exportados pelo Brasil e as exportações do Mato Grosso, nós vemos que as exportações que estão aqui a vermelho, todas elas estão nas principais exportações do Brasil. E, portanto, é muito, muito interessante perceber que há uma correlação entre a exportação do Mato Grosso e a exportação do Brasil. Por isso se diz que o Brasil hoje é o Mato Grosso é um dos celeiros do Brasil. Há outros estados agrícolas muito importantes, também não podemos subestimar,
mas de certa forma também é o celeiro do mundo, e o mundo, como vamos ver, conta com o Brasil. Depois, vamos ver aqui para percebermos a importância do Brasil no mercado mundial de alimentos e para percebermos porque é que os outros países, ainda há pouco tempo a Diretora-Geral da Organização Mundial do Comércio veio ao Brasil dizer, por favor, não parem a exportação. Bom, escusado será dizer, não é? O Brasil vive em grande parte, como vamos ver, da exportação de produtos alimentares, mas é interessante ela vir ao Brasil dizer isso. Porquê? Porque o Brasil é o primeiro produtor mundial de açúcar. Tem 17% do mercado mundial, da produção mundial. O primeiro exportador de açúcar e tem um mercado mundial, 34% do mercado mundial. 34% é aproximadamente um terço, basicamente. E nas outras grandes exportações, café, primeiro. Suco de laranja, primeiro. Eu pensava que suco de laranja, o primeiro produtor mundial, seria a Flórida. Uma vez fui à Flórida há uns anos, há bastantes anos, e era laranja por todo lado. Eu fiquei convencido que era a Flórida. Pelos vistos não, nem sabia que era o Brasil. Só recentemente me apercebi da importância. E portanto, temos 72% da exportação mundial. É uma coisa brutal, A soja, então, toda a gente sabe. Primeiro produtor mundial, com 37% da produção, 51% da exportação no mundo. Portanto, o Brasil hoje é a maior potência, talvez, agrícola do mundo, logo a seguir aos Estados Unidos, ou até antes dos Estados Unidos, não faço ideia, mas não tem importância. A importância que tem é que hoje o Brasil tem argumentos no comércio internacional. Não sabemos se os usa completamente, mas isso é outra questão. E a carne bovina, bateu este primeiro trimestre, foram batidos recordes, sucessivamente recordes de exportação de carne bovina. Carne de frango também, grande produção, milho também. Portanto, estão a ver a importância do Brasil, tanto na produção do comércio, como na exportação do comércio em todo o mundo, não é? E isso torna o Brasil, dá ao Brasil um peso nas relações internacionais que, enfim, que o Brasil devia usar. Eu digo devia usar porque eu tenho muitas dúvidas que o use em seu proveito. E, portanto, o Brasil, com esta produção de alimentos, aqui está um mapa da distribuição das exportações brasileiras no primeiro semestre de 2021, claro, a China, mas não só, a Europa, os Estados Unidos, América do Sul, portanto, exportações em todo o mundo, o planeta. E aqui está um gráfico da balança comercial nos últimos anos, sempre sedentária, chegou aqui a 7,5 bilhões aqui neste ponto. Eu fiz de propósito, esperava ter um bocadinho mais estudantes hoje, para lhes explicar que estas coisas, isto está aqui ao trimestre, são sempre variáveis, são muito sensíveis, mas não vou alongar, mas para termos uma visão dos últimos tempos, nós temos aqui claramente a nossa balança comercial, que atingiu um excedente agora da estatística até 7,4 bilhões, e portanto é um excedente fantástico, E portanto, nós vamos ver o seguinte, o que é que dá o excedente fantástico? É uma autêntica bênção se comparado com a maioria dos países. Apesar de muita gente não gostar do agro, o Brasil tem uma posição que os outros países podem invejar. Porquê? Vocês reparem neste mapa que está aqui. Este mapa que está aqui dá as reservas externas do Banco Central. Bilhões de dólares. Em 2021, 362 bilhões de dólares. Ou seja, o Banco Central do país, neste caso o Brasil, tem mais dinheiro, isto é líquido, é dinheiro, provavelmente em moedas estrangeiras, em reservas estrangeiras, provavelmente grande maioria em dólares, tem mais reservas do que a sua dívida. Tecnicamente ou teoricamente, o Brasil podia pagar a sua dívida toda externa, que não é nada do outro mundo, é à volta dos 77% do PIB, comparado com a maioria dos países, está muito bem. Mas, tecnicamente, ou pelo menos aritmeticamente, poderia pagar a sua dívida rapidamente. Isto dá uma posição ao Brasil, que o Brasil não precisa de pensar muito se os governos ou os importadores quiserem comprar o que quer que seja. E isto é uma coisa que é rara, quer dizer, porque normalmente os países têm limites, se eu não tiver dólares não posso comprar, então tenho que pedir emprestado. O Brasil não pensa nisso. Se alguém quiser, ainda há pouco tempo foi assinado um grande contrato, já vamos falar, de compra de aviões para a Força Aérea Brasileira. Eu tenho a certeza que a última coisa que pensaram era se tinham dólares, quer dizer,
Isto é uma posição raríssima no mundo, não é? É claro que os Estados Unidos têm, mas também eles fabricam dólares, portanto é diferente. O Brasil não, pelo mérito da sua exportação e da sua exportação de alimentos, tem um superávit fantástico, raro na economia mundial. E, portanto, em 2020 a balança comercial contribuiu para a balança de pagamentos com 32,4 bilhões, portanto, as balanças externas dos países não são só a balança comercial, há a balança de capitais, ainda há outras balanças de serviços. Em 2021, a balança comercial brasileira fechou o ano com um superávit de 61 bilhões de dólares. Portanto, não tem um copo para mim, tem? Um copo, este copo está cheio, com licença. Portanto, estamos a falar de uma posição privilegiada, rara na história económica, Eventualmente, a Rússia teve uma posição muito interessante, e a China também tem. A China tem uma reserva normalmente à volta dos 3 mil trilhões de dólares. Mais um bocadinho, menos um bocadinho, depende da conjuntura, mas tem. Bom, mas a China não é hoje o nosso tema. Ora bem, agora vamos ver como é que o mundo vê o Brasil. O mundo vê o Brasil de uma forma muito simples. Eu estou a falar o mundo, a maioria das pessoas, não estamos a falar das pessoas cultas, das elites, mas a maioria das pessoas. Primeira coisa, praia. E se forem um bocadinho menos ricos, praias do Nordeste, que é mais barato. Carnaval, obviamente. Carnaval tem uma exuberância tal no mundo e nas televisões do mundo que o Rio de Janeiro e o Carnaval é visto. Mas estas partes não são boas, mas não chegam, porque o Brasil depois é visto também. A questão da Amazónia. A questão da Amazónia, eu vou deixar de parte as questões ambientais. Do ponto de vista económico é muito importante. Porquê é que é muito importante? Não é pela sua produção, é porque pode trazer ou deixar de trazer negócios para o Brasil. Vamos imaginar que eu tenho uns milhões de dólares e resolvi fazer uma empresa no Brasil. Sou CEO de uma empresa multinacional, vou-me instalar no Brasil. Está tudo bem, corre tudo bem, eu até estou disposto a aguentar alguns problemas que o Brasil tem, que já vamos ver, aqui embaixo. E depois vai acontecer, é que umas ONGs no meu país, o governo do meu país vai dizer, tu não vais para o Brasil, porque o Brasil é um país problemático que anda a destruir a Amazónia. Estão a ver o problema? E, portanto, nós podemos não ter investimentos cá, apesar de termos as condições económicas, as condições técnicas, porque há alguém que faz campanha contra o Brasil por causa da Amazónia. Então não se fala em ambiente, não, este não é o tema da conversa hoje, aliás, nem sei de ambiente para falar sobre isso. Mas esta é a questão para os negócios, a importância que a Amazónia tem. A dívida pública, crises financeiras, hoje não existem, mas as pessoas que têm já uns cabelos brancos como eu, lembram-se bem que o Brasil teve muitas crises financeiras no passado. Assim como da Argentina. A Argentina continua com a crise financeira. O Brasil livrou-se neste século das crises financeiras, mas a memória existe. E é preciso ter muito cuidado com as finanças públicas do Brasil. Isso o Estado do Mato Grosso já resolveu. O Estado Federal está muito mais equilibrado. Nestes últimos anos, o Brasil teve um Ministro das Finanças e da Economia fantástico, na minha opinião. Há quem não goste, eu gosto. E, portanto, tem feito imensos progressos. Mas é preciso nunca esquecer isto na memória dos mais velhos. E são os mais velhos que decidem, nunca se esqueçam disso, é preciso ter muito cuidado. Também é conhecido o Brasil, como é que se vê o Brasil, pela imigração. Há imigrantes brasileiros em todo o mundo e, portanto, as pessoas conhecem o Brasil também por isso. Quer dizer, a babá do meu filho em Londres é brasileira. Não é? Em Portugal estão 200 mil brasileiros. 200 mil brasileiros são muitos. A minha mulher, quando vai ao cabeleireiro, vai fazer a unha, vai à brasileira. Ela também é brasileira. Bom, mas também é conhecido pela luta política permanente. Isto é muito importante. Isto dá um aspecto de instabilidade terrível. A luta política permanente no Brasil, da forma agressiva como é feita, entre órgãos institucionais, dá um aspecto do Brasil muito mau. E aqui já não são as pessoas comuns, já são as pessoas mais sofisticadas que tomam atenção a estas coisas. Bom, a corrupção, lamento dizer, mas a corrupção é importante no Brasil, todos sabemos, não vou falar mais disso, não quero ofender ninguém. Mas a violência e o banditismo
É claro, as operações da Polícia Militar no Rio saem nos telejornais de todo o mundo. Não estou a dizer que não são bem feitas, bem pelo contrário, só tenho a dizer bem. Mas isso reflete-se sobre a imagem do Brasil, e isso é que nós estamos a falar, é da imagem do Brasil. A pobreza, obviamente. A burocracia, é uma coisa terrível. As leis trabalhistas e fiscais são penalizadoras do investimento. O Brasil concorre, já vamos ver um bocadinho mais à frente, com outros países para captar investimento estrangeiro. Porquê é que eu hei de investir no Brasil se tenho outro país ao lado que tem menos burocracia? Se as leis fiscais são melhores. Porquê? Pago menos impostos, eventualmente, mas às vezes nem é pagar a quantidade de impostos, embora os impostos do Brasil não sejam baixos. É o trabalho que isso tudo dá, o desgaste que nós temos para fazer qualquer coisa, e nunca está tudo certo. Nos sites dizem que aparecem que precisamos de 3 ou 4 documentos. Chegamos à repartição, afinal não são 3 ou 4, são 5 ou 6. 5 ou 6, e quando são repartições públicas, com alguma agressividade, que não se percebe porquê. Mas pronto, eu estou a falar de uma experiência até pessoal. O Estado grande e gastador. O Estado do Brasil é muito grande e é muito gastador. Muito gastador. Não sei se será tão eficiente. Eu tenho a certeza que não é eficiente. Mas já vou aproveitar para ligar isto ao debate anterior. No debate anterior falou-se muito de educação. Falou-se da formação da mão de obra. Fundamental, tudo. O investimento que o Estado do Mato Grosso está a fazer é fundamental. O senhor professor falou muito bem das qualificações técnicas que é preciso ter. Tudo bem, mas eu ainda gostava de falar noutra coisa, que é a avaliação do sistema. Nós não podemos ter licenciados que não sabem ler nem escrever. Estou a exagerar um pouco, mas não podemos ter pessoas que não tiveram uma exigência. No Brasil eu noto, e no ensino também sei, porque vejo as estatísticas internacionais, há uma falta de exigência no ensino. Os alunos têm que estudar. Estudar dá trabalho. Estudar não é ir para a praia. Para estudar dá trabalho. É preciso ter condições, é preciso ter uma mentalidade de exigência, é preciso que os professores exijam e é preciso que todos sejam avaliados. Não vou gastar mais tempo com isto, são mais 10 segundos. Em Portugal, durante dezenas de anos, ninguém quis dar os resultados dos exames nacionais dos alunos, não sei como é que se diz aqui no Brasil, mas entre os 10 e os 17 anos. Ensino médio, não é? Digamos assim. Ao fim de muita luta política, o Ministério da Educação lá revelou os dados. E foram os jornais que fizeram, com os dados informáticos, o ranking das escolas em Portugal. E fazer o ranking das escolas em Portugal, nós vimos quais eram as melhores escolas e vimos quais eram as piores escolas, porque estavam todas hierarquizadas. Isso fez com que todos os que estavam em baixo quisessem subir para cima porque tinham vergonha, não é? E, portanto, isso contribuiu de alguma forma, não foi a única coisa, mas de alguma forma, para a melhoria do ensino. E no caso do ensino universitário, há um instituto que todos os anos, no Ministério da Educação, eu não os conheço muito bem, nem sei se funciona bem, se não. Sei que acaba sempre com 10 ou 12 cursos. Porque há a tendência para fazer cursos, é preciso dar emprego às pessoas, mas depois têm 4 e 5 alunos. O Estado não pode pagar um curso para ter 4 ou 5 alunos, tem que ter racionalidade económica, que é uma coisa que muitas vezes algumas pessoas de outras áreas não económicas não pensam. Isto não é só pagar, é preciso exigir. E, portanto, eu não vou prolongar mais, mas, portanto, a eficiência, a exigência, a cultura do trabalho é uma coisa fundamental para o progresso. Vejam a Suíça, por exemplo, onde se chega sempre a horas, por exemplo. Faz parte da eficiência, chegar a horas. Bom, e portanto o Brasil, esta é uma visão do Brasil. Há armas, temos aqui armas, temos a Amazónia, bandidos, é uma visão. Será que é esta a visão do Brasil que os brasileiros devem promover? Claro que não. Claro que não. O brasileiro tem que promover, como qualquer pessoa, o que é bom, o que é bom. E o que é verdadeiro, e o que é bom. E nós temos muito para oferecer. O Brasil tem muito para mostrar. Muito. Vejam, por exemplo, o slide seguinte. O mundo pode ver outro Brasil. Reparem só. Eu escolhi todas estas fotografias foram escolhidas com critério, não estão aqui por acaso. Reparem, por exemplo, a indústria petrolífera. A Petrobras é conhecida pelas más razões. A Petrobras, o que não é conhecido, é que quando ela foi formada não havia um curso de geologia no Brasil. Nada, havia zero. Eu não tenho a certeza do ano, não fixei, nem tomei nota quando vi isto, mas acho que foi em 1960, ou coisa assim do género. Foi
durante os governos militares. Não havia nada. A Petrobras é um exemplo de formação e de recrutamento e formação de pessoas, na base da exigência. Porque também qual era o prémio das pessoas que eram recrutadas? Os primeiros dos cursos podiam escolher para onde iam. Portanto, isso faz-me lembrar quando eu fui militar, fui dos primeiros do curso, escolhi um quartel ao pé da minha casa, não é? Melhor. No caso da Petrobras, que começou a ter instalações em todos os países, o prémio para os que ficavam nos cursos, sim, porque só se entrava com curso e concursando, não é? Ficavam no melhor. É um exemplo de gestão fantástico, de formação, de escolha de pessoas pelo mérito. Pelo mérito. Qualquer país civilizado hoje, ou empresa decente, escolhe as pessoas pelo mérito, não por serem primos, ou por serem amigos. O mérito é que conta. O mérito é que conta. A Petrobras é um exemplo fantástico. E tem a questão tecnológica, porque para perfurar onde a Petrobras perfurava, não havia tecnologia disponível. E a Petrobras tem imensas patentes. E, portanto, eles tiveram que desenvolver toda essa tecnologia. E estou a falar mesmo antes do pré-sal. O pré-sal já é uma fase posterior, também muito difícil, mas antes do pré-sal, para perfurar a 1000 metros, que hoje é uma coisa banal na indústria, naquela altura não era banal. Portanto, um exemplo, neste caso, pelas boas razões da indústria petrolífera. Bom, podemos mostrar e devemos mostrar o celeiro do mundo. Não o celeiro que na Europa dizem que anda a queimar as florestas todas e mais algumas, mas como hoje já foi aqui dito, e à tarde vamos ter um belo debate sobre esta questão. Estou muito curioso para ver o debate. O que de bom se faz, principalmente no estado do Mato Grosso. Bom, o Saab. O que é o Saab? O Saab é uma empresa sueca. Toda a gente conhece a Saab dos caminhões. Mas a Saab faz equipamento militar altamente, como se vê agora, aliás, na guerra da Ucrânia, altamente eficiente. E porquê que eu trouxe isto para aqui? A tecnologia não é brasileira, é sueca, certo? Mas é um exemplo de transferência de tecnologia. A quantidade de aviões que o Brasil comprou para modernizar a sua força aérea, eles fizeram um contrato entre a Força Aérea Brasileira e a Saab, em que parte dos aviões são construídos no Brasil. E qual é a importância de tecnologia militar no Brasil? É simples. É porque a tecnologia militar é de uso dual. O que é que significa nesta técnica, o uso dual? Pode ser uso civil ou uso militar. Então, estamos a transferir tecnologia para o Brasil de uma das melhores empresas do mundo, que é a Saab. Eu gosto dos carros deles, eles agora não fazem carros, é pena, mas é do melhor. É por isso que está aqui um exemplo de transferência. Aquele que está ali, aquele avião, é o KC-390, um avião da Embraer, de concepção brasileira, que aparece no tempo certo para substituir outro avião americano. Não interessa agora a história militar. Interessa perceber que foi feito em parceria com Portugal. Eu um dia estava a pensar visitar estas instalações e descobri que Portugal, no Porto, numa cidade, nossa segunda cidade, tinha 100 engenheiros aeronáuticos. Eu não fazia ideia que o meu país tinha 100 engenheiros aeronáuticos. Estavam a desenhar partes do avião. Num contrato normal. O Brasil tem o maior comboio do mundo. A gente esquece disso. Finalmente, neste último governo, deu-se importância à ferrovia e o Brasil tem o maior comboio do mundo e a maior locomotiva do mundo, uma locomotiva suíça. Temos que mostrar. Claro que temos que continuar a mostrar o turismo. Turismo, sim senhora. E, portanto, o Brasil tem uma imagem diferente aqui. E é essa que ele deve mostrar, uma imagem, na minha opinião, claro, uma imagem de progresso, não é? Mas depois temos também, já falámos aqui da aeronáutica, a indústria ligeira, indústria de sapatos, por exemplo, que é fantástica. Eu tive durante muitos anos, por questões familiares, ligado à indústria dos sapatos, e fiquei de boca aberta quando vi o que se faz no Brasil hoje em dia. Os transportes, já falámos, energia, software, já falámos aqui do São Paulo como um centro mundial de software e o Brasil, portanto, relativamente pouco conhecido, mas é importantíssimo e é uma indústria que é de continuar, obviamente. Um turismo que vamos já dar umas palavras rápidas sobre ele, uma balança comercial sedentária, já vimos o que é que isto implica, e disponibilidades maiores que a dívida que eu já falei. Portanto, dois Brasis, não é? Dois Brasis. Este Brasil, segundo, na minha opinião, é que deve ser mostrado lá fora.
Eu ouvi dizer uma vez, numa feira internacional, mostrou-se o Brasil com uns grupos de índios que foram lá dançar ou cantar. Eu acho muito bem, não tenho nada contra os índios, mas a imagem que fica não é a imagem do Brasil moderno. Portanto, se calhar temos que mostrar as coisas boas, tradicionais e modernas, e não ficar só para as outras. Eu quero dizer uma palavra do turismo, porquê? E vou tentar ser rápido para não vos maçar muito. Nós temos aqui o tipo de turismo que o Brasil tem tudo. Verem aqui os tipos de turismo, tem tudo. E, portanto, o Brasil pode fazer tudo. E qual é a grande vantagem do turismo? É que, salvo erro, se a memória não me falha, nos últimos dados do desemprego, o Brasil tem 10 milhões de desempregados. E o turismo ocupa muita mão de obra. E o turismo no meu país foi fundamental para diminuir drasticamente o desemprego. Porque se é preciso mão de obra preparada, também exige muita mão de obra com menos preparação, quer dizer, para fazer camas, para coisas simples que o turismo precisa, não precisa muita qualificação. Então isso absorve mão de obra menos qualificada. As pessoas têm todas direito ao emprego, e portanto os qualificados e os não qualificados. E, portanto, eu gostava de chamar a atenção especial que o turismo é um setor com imensas qualidades, além de trazer muita moeda estrangeira para o país, porque o turismo é um serviço externo, conta como uma exportação. Apesar de ser cá, na estatística conta muita exportação, porque ele é pago em moeda estrangeira, normalmente. E portanto, esta palavra eu hoje não vou desenvolver, mas vou-vos mostrar o seguinte. Porquê é que falámos sobre isto tudo? O Brasil, para se desenvolver e para crescer, como todos os países, não é só o Brasil, precisa de investimento estrangeiro. O investimento estrangeiro tem imensas vantagens, como já vamos ver. E o Brasil é um grande receptor de investimento estrangeiro, talvez o quarto ou o quinto no mundo, mas é pela sua dimensão. E as empresas que estão no Brasil têm uma posição, para já, aqui de onde é que ele vem essencialmente e quem o controla. Em primeiro lugar, os Estados Unidos, a Espanha, a França, a Bélgica, o Reino Unido, quem é que o controla? Isto são as posições que detêm, mas depois quem controla verdadeiramente, está aqui uma inversãozinha, não vamos analisar isto, já não temos tempo, nem vale a pena se calhar, mas vale a pena perceber quem são os países que controlam o investimento estrangeiro. A China, por exemplo, está bastante em baixo. O Japão também está bastante em baixo. Bom, mas são investimentos interessantes. Mas vejam aqui neste mapa a quantidade, tenho que levar o microfone, a quantidade de empregados que os investimentos estrangeiros têm. São imensos, uma imensa multidão. Eu não tenho a ver agora aqui os números daqui, não consigo ver. Já posso tirar isto. Daí, onde é que... Estão a ver? Ótimo. Esta parte está bastante melhor, vale a pena dar umas palavras sobre isso. Porque no setor do comércio, e é mal, mas uns 400 mil empregados de empresas estrangeiras, E todos estes setores têm, de facto não está visível os números, são técnica, mas são muito importantes a quantidade de empregados. E estes empregados, normalmente, têm uma classificação, uma qualificação maior, por isso também ganham mais. Portanto, têm empregos mais qualificados. Estou a falar em geral. Não será 100%, mas em geral são mais qualificados, ganham mais e, portanto, são um fator de desenvolvimento. E eles espalham-se só para as principais cidades, mas por todo o país. Certamente que São Paulo terá uma grande quantidade, mas São Paulo é maior que muitos países da Europa. Não sei se sabem, São Paulo é maior que Portugal, é maior que a Bélgica, é maior que a Escócia, é maior que a Noruega, é maior que a Suécia, é maior que a Holanda. Portanto, só São Paulo. Às vezes os brasileiros dão uma ideia que não têm noção de como o Brasil é tão grande. Então o investimento estrangeiro é fundamental atrair, porque é um fator não só de financiamento, mas um fator de desenvolvimento da mão de obra, do rendimento, etc. Então, à frente, já agora? Exatamente. E, portanto, aqui são mais uns mapas sobre o investimento externo. Estou um bocadinho pressionado pelo tempo, mas gostaria de vos mostrar aqui uma coisa importante, é que o investimento estrangeiro não tem vindo a aumentar. Tem-se mantido. E ainda há dias o nosso Ministro da Economia se queixou, entre aspas, questionou esta questão de não ter vindo a aumentar. O investimento estrangeiro, tal como o investimento
nacional não faz mais, é porque não sente as condições para o fazer. Não há muita diferença entre o investimento estrangeiro. Investir significa arriscar um valor que eu tenho para, no futuro, tirar o rendimento do meu investimento. O negócio correr bem e provavelmente correr. Ora bem, o que é que acontece? É que os investidores estrangeiros, tal como alguns investidores nacionais, embora esses estejam mais habituados às condições do país, não veem a segurança que deviam ter para aumentar o investimento. Então o Brasil tem que fazer qualquer coisa nesta matéria, desde que seja melhorar as condições para os empresários. Então o que está aqui, temos aqui as vantagens do investimento estrangeiro, que são bastante importantes. A integração na economia mundial, a promoção do desenvolvimento económico, intercâmbio de conhecimentos, está terrível de ler, transferência de tecnologia, fonte de financiamento externo, etc, etc. Isto é o que as Nações Unidas dizem sobre o investimento estrangeiro. Ando de reparar que eu só recorro, por acaso não disse nada, mas podia ter dito, a fontes oficiais. Não adianta escolher fontes que não são reconhecidas. Depois dá um debate sobre o reconhecimento dos dados. Esta aqui são as vantagens do investimento estrangeiro das Nações Unidas. Ora bem, eu queria fazer aqui uma resenha, porque nesta situação, já falámos da economia do Brasil, e na atual situação mundial, o Brasil tem imensas oportunidades. Para já, comida, as pessoas comem. E este tipo de exportação de alimentos é uma coisa fantástica, porque se nós exportarmos frigoríficos, ele fica lá uns anos e se não gostaram do frigorífico, podem comprar noutro país. A comida não. A alimentação tem que se comer todos os dias. E, portanto, só daí já há aqui uma vantagem competitiva, principalmente se ela for de qualidade, a bom preço e abundante. É uma coisa que o Brasil tem. Ora bem, eu vou ser muito rápido nesta matéria, porque senão não conseguiu chegar ao fim, mas enfim. Nós temos uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China que extrapola as condições económicas. É uma guerra muito política e que depois tem suas consequências na ruptura das condições de abastecimento. O abastecimento é terrível e, portanto, causa instabilidade às empresas. A Covid-19, como em todos os países, teve um grande problema, parou muito da economia mundial e na China, neste momento, Xangai, que é a principal cidade, talvez tamanho de São Paulo, Xangai, a maior cidade do Brasil, o maior polo económico do Brasil, da China, o maior polo económico da China, tem estado parado. Só há dias é que as pessoas puderam sair livremente. Dias não é muitos dias, 3, 4 dias na televisão. Mas parou toda a economia ali, e o Porto de Xangai é um porto gigantesco. Já estive em Xangai, é uma coisa indescritível. Indescritível porque há muitas cidades chinesas que são novas, enquanto que Xangai tem uma parte tradicional e a parte nova. E aquilo, entre aspas, é uma confusão deliciosa. Mas pronto. Xangai e a China têm um grande problema. A ruptura e a desorganização das redes de abastecimento, que resulta muito tanto da guerra comercial como da Covid-19. Há viaturas, carros, automóveis, são vendidos agora com menos eletrónica do que tinham há uns tempos. Porquê? Porque não há chips. Não há chips. E essa é uma ruptura de abastecimento, não é? As fábricas de automóveis param porque não há materiais. Antigamente, tudo a funcionar, agora não está, até repor não vai ser fácil. Depois, a desconfiança dos investidores em relação à China. A China era a fábrica do mundo, tudo era fabricado na China, mandava-se tudo fabricar, e de repente a China deixou de ser confiável. Até porque a China, todos os dias, não sei se acompanham estas notícias, está a ameaçar entrar em guerra com a Ilha Formosa, República da China, não é a República Popular da China, porque a China entende que é um território seu. A Formosa, ou a República de Taiwan, como quiserem, é um país independente, só reconhecido por 15 países, talvez, com uma indústria fantástica e com uma indústria que é essencial ao mundo. Isso é exatamente a indústria dos chips. Eu estive em Taiwan e o que eles me disseram a certa altura foi o seguinte: nós temos 1.200 mísseis apontados à ilha, mas duvidamos muito que haja guerra, apesar de se armarem até aos dentes. É porque os chips
de Taiwan, naquela altura que eu lá tive, há uns 3 ou 4 anos, 5 anos, eram 80% da produção mundial de chips. Portanto, se não há chips para a indústria no mundo, não é? E eles diziam, nós deixámos de exportar telemóveis, deixámos de exportar computadores, porque é muito mais fácil meter os chips em aviões, eles são pequeninos, é muito mais fácil e ganhamos mais dinheiro. Num parque industrial fantástico. Estamos a falar, o problema ambiental do Brasil e da Amazónia, hoje está na ordem do dia, eu já falei sobre ele, a importância dele para os negócios, a insegurança alimentar com a guerra na Ucrânia. A Ucrânia produz à volta de 9% do trigo mundial. É importante. Noutra situação, os mercados podiam se adaptar. Com esta situação de guerra, não sei como é que vai ser, mas isto, mal dos outros, vem do Brasil, não é? O Brasil para fornecer alimentos. Onde é isso? E, portanto, os investidores procuram o quê? Localização segura. Tipicamente, o Brasil tem uma localização segura, não está em vias de entrar em guerra. Toda a gente sabe como é que funciona no Brasil. Mais gasto em segurança, menos gasto em segurança. Não há problema de segurança no Brasil. Localização mais perto dos centros de decisão do Ocidente. As grandes multinacionais começaram a perceber que lá do outro, que são americanas e europeias, que lá do outro lado do mundo é muito mais difícil controlar. Quando está tudo calmo, tudo bem. O problema é quando há crises. É melhor ficar cá mais perto. Então temos o México, temos o Brasil, América Latina, alguns países da África, a própria Europa, em alguns casos, e, portanto, mais perto. Resumindo, o que é que realmente é e o que é que precisamos de fazer? O Brasil é tudo o que nós vimos. Tanto a parte menos boa como a parte boa. É uma mistura de tudo. Isto, não tínhamos dúvida sobre isso. Mostre-se o segundo e trabalhe sobre o primeiro. Mostrar o Brasil tecnológico, mostrar o Brasil moderno, mostrar o Brasil evoluído e trabalhar para tentar, na medida do possível, não será em 2 dias, acabar com o Brasil que nós vimos da pobreza, enfim, do banditismo, etc. O secretário de Estado hoje já mostrou a economia de Mato Grosso, foi uma intervenção muito filosófica, que eu gostei, mas a ideia era mais termos o que o Sr. Secretário de Estado, César Miranda, informou sobre o Estado que tem uma estrutura do Estado. E, portanto, chegaram à conclusão que o Mato Grosso está em condições de receber investimento. Ficámos a saber o que é que o Governo do Estado de Mato Grosso nos dá. Precisamos de trabalhar ostensivamente a questão ambiental. O Brasil defende-se mal. O Brasil defende-se mal no exterior. Eu ouço ataques da França, que é o presidente para ganhar votos faz tudo e mais alguma coisa, e o Brasil não se defende. Eu não vejo o Brasil defender-se na cena internacional, e acompanho a cena internacional há mais de uma década, pelo menos. E, portanto, o Brasil tem que se defender. E esta questão da Amazónia, há muitos argumentos para dar. Não precisa o Brasil, precisa ter vergonha, precisa ter arrojo, precisa ter iniciativa. Esta é uma questão muito importante. Precisamos de comunicar inteligentemente as nossas vantagens ao mundo. Nós temos que também, ofensivamente, mostrar quem somos. Sem medo. Mostrar, trabalhar nisso, trabalhar. Porquê? Porque queremos um melhor emprego, mais impostos arrecadados e também baixa de impostos. Não é possível continuar eternamente a subir os impostos. Como muitos outros países, têm impostos altos. E isso é importante para atrair o investimento. Não, neste caso, impostos altos não é para atrair, é para repelir. Temos que criar condições para o investimento direto estrangeiro, que ajudaria muito a aumentar o emprego e a riqueza do MT. Há aqui uma pergunta fundamental. É porque é que o investimento direto não aumenta, nem no Brasil, se calhar ainda não no Mato Grosso. Porque há falta de condições para a proteção dos interesses dos investidores. Eu só arrisco o meu dinheiro, e principalmente num país estrangeiro, se tiver a certeza, estou protegido. Não sou. Por muito que os seus secretários de Estado tenham feito, por muito que este governo tenha feito, o governo não pode mudar as condições federais. E, portanto, há muita lei federal, se calhar, não é tão agradável para o investimento. No Brasil e no Mato Grosso, porque o presidente aqui no Mato Grosso não se pode fazer coisas diferentes da legislação federal. E esta, para mim, é das condições mais importantes. Criar condições para o investimento. Criar condições
baixar a burocracia, baixar os impostos. E isto é fundamental, porque do resto, ele tem tudo para ser uma grande economia do mundo, tem tudo para crescer, tem tudo para fazer, mas para isso é preciso fazer. Muito obrigado.